Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. Atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito, é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde Clarice e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir então essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então, o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor
do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Então, Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde, Clarice, e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir, então, essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então, o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor
da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$ 1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde Clarice e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir então essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então, o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio,
a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o do isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$ 1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. Atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde, Clarice, e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir, então, essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então, o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação.
Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos %? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$ 1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. Atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito, é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde, Clarice, e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir, então, essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano,
mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então, o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito, é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde Clarice e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir então essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a TR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão.
Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde, Clarice, e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente
tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir, então, essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a ATR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200.
50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde. Olha, hora de falar agora de dinheiro, viu? Um direito para quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 e 2013. E atenção que essa informação interessa a você. Porque é o seguinte, a Justiça concedeu a revisão do saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço desses 14 anos de contribuição. Quem vai explicar quem tem direito a quem realmente pode ter acesso a esse direito é Bruno Fontes. Boa tarde, Bruno. Oi, Márcio, boa tarde Clarice e a todos que estão agora assistindo ao NTV Primeira Edição. A gente pode dizer que muita gente tem direito, você, Márcio, tem, Clarissa tem, eu tenho, muita gente que trabalha com carteira assinada a partir de 1999, ele vai poder pedir então essa revisão do FGTS, porque esse dinheiro é pago pelas empresas, vai para uma conta lá na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal faz essa revisão. Mas, de acordo com os ministros do Supremo, esse valor aplicado, que é a ATR, a taxa de referencial, ela estaria então incorreta, teria que ser de acordo com a inflação. Quem vai explicar isso melhor, nós estamos aqui na entrada da Defensoria Pública da União, aqui no bairro da Boa Vista, na Avenida Conde da Boa Vista, e o defensor público está aqui com a gente, que é o Guilherme Ataíde Jordão. Por que os ministros do Supremo, eles disseram então que os trabalhadores têm direito a essa revisão? Porque eles discordam da tarifa aplicada, do índice aplicado à TR. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o que o Supremo, na verdade, decidiu, o Supremo Tribunal Federal, é que a taxa referencial, que é um índice de correção utilizado desde o governo Collor ainda, ele não é um índice adequado para corrigir a perda inflacionária que ocorre nos valores econômicos, sejam eles quaisquer. É um índice menor. Exatamente. Esse índice ele costuma variar ao longo do ano, mas desde 2013 esse índice está zerado, inclusive, o que não corresponde, evidentemente, à inflação. Então o Supremo ele tem decidido sobre vários valores e não decidiu ainda sobre o FGTS. O FGTS, Bruno, é exatamente um fundo de garantia que ampara o trabalhador na hipótese de ele perder o emprego. Esse fundo, que é um direito, repito, do trabalhador de carteira assinada, trabalhador que trabalha pelo regime seletista, como se chama, esse valor ele fica depositado na Caixa Econômica Federal e o Supremo Tribunal Federal tem dito sobre vários índices que a taxa referencial não é válida para corrigir a inflação. Ora, o que a Defensoria tem alegado é que, se esse valor não é válido para corrigir os precatórios, que são as dívidas que o governo tem com o particular, para corrigir os contratos do sistema financeiro habitacional, também não é válido para corrigir o dinheiro do trabalhador que está depositado na Caixa Econômica. E se o trabalhador ele já usou esse dinheiro para comprar um imóvel, então ele perdeu o emprego, ele já sacou, ele também tem direito a entrar com essa ação? E até quando eles podem procurar aqui a Defensoria Pública da União, trazer esses documentos e entrar com essa ação? Sim, também o trabalhador que eventualmente já tenha sacado, já tenha recebido esse valor, tem direito à correção, sim. Porque no final das contas o dinheiro é dele e a Caixa não pagou integralmente. Então mesmo o trabalhador que já tenha sacado pode procurar a Defensoria e tentar a correção desses valores. O que a gente tem recomendado a todo o trabalhador interessado nisso é que ele traga, além da identificação natural dele próprio, a carteira de trabalho, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na Caixa Econômica Federal também, e um comprovante de residência para identificar o local onde essa ação vai ser proposta. Quem é que pode aqui procurar a Defensoria Pública da União para conseguir dar entrada a esse processo? Qualquer pessoa, qualquer trabalhador pode procurar a Defensoria Pública da União? Qualquer trabalhador, brasileiro ou estrangeiro, inclusive. Os estrangeiros também podem ter direito ao FGTS. A Defensoria, por ser um serviço público, ela prioriza aqueles que não têm condições de pagar advogado. E a gente trabalha atualmente com a referência do valor da isenção do imposto de renda para toda a família. Então, o limite familiar de renda é o da isenção do imposto de renda, que atualmente está em torno de R$ 1.800. Então, quem está em casa sabe que desde 99 está trabalhando, já sacou o dinheiro para comprar um imóvel, então foi demitido, mas que tem direito. Vamos lembrar, então, os documentos que eles têm que trazer aqui para dar entrada e mover essa ação contra a Caixa Econômica Federal. É a carteira de trabalho para comprovar que ele era trabalhador nesse período, o extrato da conta vinculada do FGTS, que ele obtém na própria Caixa Econômica, um comprovante de residência e a identificação natural dele. Com isso, a Defensoria pode pedir na Justiça a correção do valor
do FGTS que está depositado e que não foi corrigido corretamente como deveria ter sido. E quanto seria essa diferença? O trabalhador pedindo essa revisão pode variar em quantos por cento? Varia de ano para ano, mas só no ano de 2013 a TR corrigiu pela metade a inflação existente. Ou seja, no mínimo 50% ele teria um valor aí, se ele for considerado de 99 para cá, o valor que ele tem lá, mais ou menos mais 50%. Mais ou menos 50%, mas eu esclareço, não é 50% de todo o valor do FGTS, é da correção. Então, se ele tinha R$1.000 e a correção foi de 200, o valor a ser corrigido é somente esses 200. 50% dos 200. A gente agradece ao defensor público aqui da União, Guilherme Ataíde.